Bem-vindo aqui no canal Humanizar. O tema de hoje vamos falar sobre vícios comportamentais. Geralmente as pessoas falam muito sobre vícios, de substâncias como drogas, bebidas, mas hoje eu quero conversar com você que nos acompanha toda semana aqui no canal Humanizar sobre vícios comportamentais. Você já escutou essa expressão? O que são vícios comportamentais? São atitudes, são manias que sempre volta, que a gente está fazendo e que nos prejudica os outros, e aí as relações se tornam muito pesadas. Então é necessário a gente analisar esses vícios comportamentais e trabalhar para poder superar. Porque quando a gente passa por uma experiência de ser viciado de uma droga, de um álcool, então a gente combate, a gente tira a substância e parece que dá uma aliviada. E no comportamental? Então tem que ter uma intervenção realmente. É a pessoa no seu ambiente, com a sua reflexão, para poder ela poder não ser vítima, ela não ficar presa a esse tipo de comportamento que a gente vem denominar como viciante. Então, por exemplo, um vício que você é o vício da reclamação. Olha que coisa desagradável, ficar reclamando, ou sempre falando mal de alguém. Isso é um vício comportamental que não serve para nada. Mas hoje nós vamos conversar sobre várias coisinhas aqui no nosso canal. Vamos lá! Os vícios comportamentais têm algumas características que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, um excesso de preocupação. A pessoa fica muito preocupada com aquela situação, com aquela atitude, E daqui a pouco eu vou descrever melhor sobre isso. Outra coisa também, a perda de controle. A pessoa não tem um controle. Exemplo, falar mal. Não consegue parar de falar mal do outro. Isso é falta de controle. Depois, dificuldade em evitar. É uma coisa que também está bem comum nesses comportamentos viciantes, tá? Então, não consegue evitar, está no automático. Então, precisa ser trabalhado. Você saberia me dizer quais são os vícios comportamentais mais comuns da humanidade? Pois é, então vamos lá. Primeiro, vício em jogo. Tem muita gente viciada, isso dá muito caso para clínica. Muitas pessoas precisam ser acompanhadas e às vezes até medicadas, dependendo do como que ela tá, porque envolve muito uma questão de ansiedade. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ser bem acompanhado. Então, o vício em jogo, principalmente de azar, Então, é jogo do bicho, é bingo, é jogo pela internet. Então, isso é um grande vício comum na nossa humanidade. Segundo, compras compulsivas. Alguém vai falar que só as mulheres têm a tendência. Não, tem muitos homens também que compram na loucura, principalmente para lidar com situações desagradáveis, aqueles sentimentos negativos. Então começa a comprar. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma, duas pessoas ao seu redor que às vezes tem a tendência de ter esse tipo de atitude, ter esse comportamento, gasta tudo, não tem limite com cartão de crédito, e aí vai, fica sem dinheiro para tudo, nunca tem dinheiro para nada. Oh, meu pai do céu, misericórdia! Então isso é um vício comportamental. Como é importante também ter equilíbrio na economia. Terceiro vício. Eu tenho esse vício, já vou falar para vocês, É o vício do trabalho. Tudo é trabalho, Então, pouco lazer, pouco descanso. A pessoa só pensa em trabalhar. Eu me incluo nesse vício. Gente, parece uma peste esse vício, Você não fica quieto. Sempre tem alguma coisa para você se coçar. A pessoa não consegue relaxar. Então, é o que mais existe, é pessoas viciadas em trabalho, Alguém vai falar, é muito nobre trabalhar. Sim, é nobre trabalhar, mas não fazer do trabalho o seu vício ou a sua vida. Você não é o seu trabalho. O trabalho faz parte do seu trabalho. Gente, eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Eu tento me educar. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo, e aí vira aquele balaio de gato. Sem falar que o vício de trabalho também traz um grande prejuízo para a saúde, porque a pessoa fica elétrica e é claro que aí o corpo também não aguenta, aí precisa de muito cuidado. Então, se você é viciado no trabalho, está na hora de fazer uma boa revisão de vida para que você tenha mais qualidade de vida. Outro vício que é comum, mas talvez não é tão falado,
é o vício do sexo, porque falar de sexo você sabe que é um tabu, né? Ninguém gosta de falar, ninguém gosta de comentar e partilhar. Mas tem muitas pessoas que sofrem com esse vício na questão da sexualidade, né? Vê sexo em tudo, pensa sexo em toda hora, nas situações, e acaba trazendo um sofrimento, sem dúvida, para a pessoa, porque ela acaba não tendo tranquilidade, e isso também traz um prejuízo nas suas relações, porque aí ela acaba se envolvendo com tudo, com todos, e a gente sabe que não é bem por aí. E também a gente pode mencionar que uma pessoa viciada em sexo, ela também pode adoecer, porque tem várias doenças que você pode pegar nas relações, né? Se você não tem critério, se você não sabe se cuidar, esse vício em sexo vai atrapalhar realmente a sua saúde. E o último que eu vou comentar, mas é o último do nosso vídeo, mas eu creio que tem muito mais, né? Eu só estou falando aqueles que são mais comuns da humanidade. O vício nas telas, e aí entra celular, tablet, o próprio computador, o vício em tela, televisão. Tem gente que é viciada em televisão, né? Eu conheço muitos senhores, né, que só sabem assistir televisão. Aí fica um pouquinho complicado, porque a nossa vida não resume só na tecnologia ou só na tela, né? Por mais que essas coisas são interessantes, bacanas, só que elas podem também viciar se você não tem noção da vida. Então, se você não consegue, né, ficar, sei lá, alguns minutos, ou ter uma conversa com alguém sem o bendito celular, ou ficar toda hora ligado na televisão, tem alguma coisa que não tá legal, né? Então é necessário a gente também trabalhar e perceber qual é o lugar da tecnologia na nossa vida. Olha que coisa bacana, você perceber qual é o lugar, né? Ela não pode ocupar a vida inteira, você, porque acaba tomando a tua vida, né? Então, saber aonde colocar a tecnologia no lugar, isso ajuda muito. Você pode estar se perguntando como que você, né, ou eu, podemos superar esse tipo de vícios comportamentais. Primeiro, começar a se observar. Você já se observou? Você já percebeu que de vez em quando você tem alguns vícios, né? Então, eu falei do meu vício, que é o vício do trabalho. E o vício do trabalho é terrível, porque ele é muito sutil, né? Você acaba... Então, qual é o seu vício que você precisa trabalhar? Segunda coisa, pedir ajuda, porque sozinho ninguém dá conta. Eu aprendi isso na minha vida. Sempre pedir auxílio das pessoas. No caso, um profissional, sem dúvida nenhuma. Se você está com alguma dificuldade, principalmente uma questão sexual ou tecnológica, eu acho que nem todos têm condições de te ajudar. Então, precisamos de uma ajuda especializada. Terceiro, começar um processo de mudança interior, né? Como que seria isso? Pensar diferente, começar a pensar, será que eu preciso disso realmente para viver? Porque você não nasceu com isso, você foi adquirindo isso e foi constituindo a tua vida. Então, se você começa a trabalhar o pensamento, as atitudes, isso vai gerar uma mudança interior. Nossa, quanta coisa foi falado hoje aqui no vídeo, né, sobre vícios comportamentais. Eu acredito que esse vídeo deveria ser em três partes, né, porque tem muita coisa. Mas quero agradecer você que está aqui nos acompanhando, tá? E se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like, escreva. E eu agradeço muito pela sua participação. E a gente se vê no próximo vídeo.